Pastor, conta para nós, o senhor é aqui de Santa Rita mesmo, como começou a sua vida no Evangelho antes de ser um pastor, como que converteu, como começou a sua história com Jesus? Vamos lá, Marcelo, né? Todos nós temos uma caminhada, né? Ninguém chega em algum lugar por nada, né? Nossa vida é feita de semeaduras, e quando a gente vai semeando diante do reino de Deus, ele vai gerando os seus frutos, né? Eu comecei muito novo no Evangelho, desde os 15 anos, sou de Santa Rita mesmo, natural de Santa Rita, desde os meus 13, 14 anos. Eu fui para a igreja através do louvor, né? Que também é uma das minhas paixões, né? Fui levado ao Evangelho através da música e me converti numa igreja pentecostal, né? Sim. Na igreja pentecostal, depois tive um tempo numa igreja que é estilo comunidade, Sara Nossa Terra, a qual pude aprender muita coisa também, né? E no decorrer da caminhada, Deus foi nos direcionando, né? Tive um bom tempo no ministério aprendendo, trabalhei muito tempo com jovens, discipulando, cuidando, ensinando, né? Aprendendo muito, né? Porque Deus, ele coloca pessoas do nosso lado para a gente aprender. Sim. Desde com as coisas boas, até mesmo com as coisas ruins que acontecem, nós aprendemos. Então, eu costumo dizer que a minha caminhada com Deus foi uma faculdade, né? Uma faculdade vivida, né? Sim. Uma obra na prática. A gente, diante de todas as dificuldades que nós passamos, diante de todos os problemas que nós aprendemos, né? Deus, ele nos fez forte para uma grande obra, né? E Deus sempre teve uma promessa sobre o pastorado, sobre a minha vida, né? Apesar que desde o início eu sempre tinha uma paixão maior pela música, pelo louvor, só que chega um momento que a gente tem que ir naquilo que Deus tem para as nossas vidas, e Deus nos dá graça e amor também por aquilo, né? E Deus foi gerando situações, e nessas situações nós começamos com o Ministério Apostólico Viva em Cristo, juntamente com nosso querido e saudoso apóstolo Vieira, que hoje já não está mais entre nós, mas que me ajudou muito e nos ajudou o ministério a dar um grande start para o propósito de Deus para a minha vida e para o nosso ministério. Então pode dizer assim que o apóstolo Vieira, né, ele foi a sua paternidade no começo ali. Sim, claro, até depois mesmo que nós nos tornamos Nova Família, que Deus nos deu a direção, que eu vou contar tudo para vocês, como que a Nova Família surgiu. Ele continuou sendo nossa paternidade, nos ajudando, aprendemos muito. Um dos pastores que eu mais pude aprender, né, em questão do amor, em questão de cuidar, em questão de zelar pela igreja, de cuidar das coisas de Deus, foi com o apóstolo Vieira, né? Então, assim, nós temos uma referência muito grande e podemos aprender, e hoje, pelo pouco que aprendemos, né, conseguimos transmitir isso para toda a igreja, né? Nosso projeto é ter uma igreja em família, né? É o que a gente tem trabalhado em cima disso. Glória a Deus. Então aqui no Facebook tá Naldo Dutra, a paz, meus irmãos. Josiane Santos, boa noite. Rita Machado está assistindo. Tem mais alguns irmãos assistindo aqui. E você, pastor Roberto, como começou? Converteu aonde? Como foi o começo de tudo? Vamos lá. Eu me converti, eu sou natural daqui de Santa Rita mesmo, né? Sim. Eu já me converti com a idade de 40 anos, né? E pelo incrível que pareça, né, quando a gente fala que antes eu não gostava nem de passar perto de igreja evangélica, às vezes eu cheguei a comentar com o apóstolo Diego, né? E eu me converti, foi justamente na Nova Família. Ah, então você converteu junto com... Converti na Nova Família, né? Na paternidade espiritual tá aí. Então, assim, a gente tem seguido, acompanhado de perto e tem aprendido muito com ele, né? O apóstolo Diego, né? E estamos aí trabalhando na luta. Todo mundo tem um start, né? Quando que foi o start de vocês, que vocês falaram assim, não, eu tenho que andar com esse Jesus que essas pessoas falam? Vocês estavam em casa e Deus falou com vocês, uma pessoa chegou e falou com vocês de Jesus? Como é que foi esse start inicial? Vocês lembram disso? O chamado sempre tem um gatilho. Existem coisas que são sobrenaturais. Assim, ó,
Existem pessoas que vêm pelo amor e existem outras pessoas que vêm pela necessidade. Eu não vou nem dizer pela dor, né? Que Deus não é um Deus um Deus maldoso, mas as nossas necessidades nos levam a buscar a Deus. E então existem gatilhos, né? Exemplo, um dos meus gatilhos, para mim, eu não fui por necessidade. Quando jovem, o que o jovem tem necessidade? Hoje mudou muito, mas antigamente não, tudo estava bom para a juventude. Sim. Não tinha problema, né? Jovem era jovem de verdade. Quando você é jovem, você não sabe o que é um boleto. Né? Agora não, agora o jovem, infelizmente, acarreta um monte de problema. Mas antigamente, assim, não que não tinha, mas a gente não vê o que vê hoje, né? Então, assim, existem gatilhos, e um dos gatilhos, né, foi o louvor. Depois do louvor, Deus, ele nos resgata. E assim, se eu falar que eu tive uma conversão sobrenatural, que eu vi Deus descer na minha frente, disse, você tem um chamado, é hoje. Não. Existem coisas que acontecem no mundo natural. Sim. Não desacreditando que Deus possa fazer isso com alguém, porque eu acredito e sei que existem pessoas que teve essa experiência de início com Deus. Uhum. Mas a minha conversão, o meu processo foi muito natural. Não vejo nada de sobrenatural, sabe? Foi processos naturais, assim, sim, conhecendo Deus dia a dia, conhecendo Deus pela tua bondade, conhecendo Deus por aquilo que Ele tinha para minha vida. Na realidade é o seguinte, Marcelo, o que acontece? Chega uma hora que você compara o que Deus tem para você e aquilo que você pode conquistar. Sim. Então, assim, na minha juventude, eu comecei a ver o que Deus tem para mim, quem que eu sou, da onde minha família vem, quem que a minha família é. E, assim, nada disso é perto daquilo que Deus tinha para minha vida. Eu falei, opa, calma aí, eu preciso ir para um caminho que me leva a ter uma nova vida. Sim. E isso em todas as áreas, confesso. Área financeira, área sentimental, emocional, um bem-estar, ter família, ser bem-sucedido em todas as áreas. Então, assim, isso existe gatilhos que nos levam. E hoje o ser humano precisa ser inteligente. O que o mundo tem para oferecer? Verdade. O que a tua mente tem? E o que Deus tem? Então, isso, claro que com o tempo, eu não nasci do nada, né? Então, o meu processo é um pouco mais demorado, mas é um processo que a gente carrega uma bagagem grande, né? De tudo aquilo que a gente viveu. Então, e Deus vai criando os gatilhos, assim também como criou o pastor Roberto, né? Talvez o dele foi pela dor, né? Talvez não, sim, pela dor, né? Dor, pela necessidade. Né? O dele já foi diferente. Já foi ao contrário, já foi diferente. E a gente vê que isso que o pastor Diego está falando de gatilho é verdade. Porque de todo mundo que veio aqui, dos pastores que já veio, cada um foi de um jeito. Sim. Um estava andando e de repente apareceu um missionário, falou, Jesus, tal, vamos. Outro estava em casa e estava com uma necessidade, Deus falou com ele, foi. Então é um chamado, na verdade. Né? A gente lê a Bíblia e fica um negócio assim, meio, como é que eu posso dizer para vocês? Meio curioso. Você pensa o seguinte, aparece um homem chamado Jesus, filho de um carpinteiro, e aí ele começa a andar, simplesmente fala, vem, você vai. É identidade, né? As pessoas, a gente precisa se encontrar, o ser humano precisa se encontrar. Por isso que placa de igreja, eu não vejo placa de igreja, eu vejo a missão da igreja. Porque a missão da igreja se encontra. Então, assim, o ser humano tem que estar aonde ele se encontra. Porque quando ele se encontrar, ele vai se sentir bem e fazer a vontade de Deus. Sim. Né? Então, assim, a igreja tem que ter tua missão, tem que ter tua visão, e as pessoas, os membros que amam o ministério, eles não amam a placa Nova Família, não é o apóstolo Diego, não é o pastor Roberto, ele ama a visão, a missão que Deus deu. Então, cada um, Deus é dado as nossas missões, né? E dentro dessas missões, vai se criando gatilhos que vai trazendo pessoas para dentro do propósito. A verdade, tanto é isso que cada igreja tem um tipo de missão, né? Sim, lógico. Você vê que tem igreja que se dá com jovem de um jeito, tem outra que já é pessoas mais avançadas na idade, tem outra que é mais no louvor, outra é mais palavra, tem estilos, né? Sim. É o chamado dentro disso, né? Deixa eu fazer uma pergunta que é uma pergunta curiosa, a gente já perguntou isso para bastante gente aqui também, mas é interessante saber. O que vocês dois acham que é a principal dificuldade da igreja hoje? Assim, não na questão pastoral, do pastor para a igreja. Por exemplo, eu tenho dificuldade de pagar um aluguel. Não é isso.
Eu falo assim, o que a igreja tem dificuldade de implantar no coração das pessoas? Tá, vamos lá. Eu vejo a igreja em duas etapas. Uma igreja antes da pandemia e uma igreja depois da pandemia. Verdade. Uma igreja antes da pandemia, você lidava com um povo diferente. O povo pós-pandemia, né? Eu costumo dizer, né? Que esse parece ser o novo evangelho. Que a Bíblia nos cita. Sim. E por que parece? Porque tudo se tornou mais difícil. As pessoas parecem que ainda não se reencontraram. As pessoas vão à igreja, mas ainda não se sentem libertas. As pessoas vão à igreja, alguns ainda não parece que não encontrou o teu chamado. As pessoas lutam para continuar no evangelho. Isso é uma grande realidade. E o que se torna isso difícil para a igreja? Eu falo como pastor. Antes da pandemia, você identificava as pessoas, você identificava a visão, a missão. Hoje as pessoas começam bem, daqui a pouco mudou a cabeça dela e você não sabe nem por que mudou. Você nem sabe por que desistiu, você nem sabe por que a pessoa sumiu. Hoje ela está sentada com você na mesa, amanhã ela não está sentada com você na mesa, você não sabe o que aconteceu. Pastor, não é nada contra você, então não é nada contra as pessoas. Você acha que isso tem muito a ver com a internet? Sim, o que aconteceu? Isso disparou um gatilho muito grande pós-pandemia, o Fique em Casa. O que aconteceu? As pessoas focou na internet. Ficaram em casa. O negócio digitalizou de uma maneira surreal. Aí as igrejas que também teve que se readaptar para atender esse público, as pessoas perderam interesse. Hoje, a pessoa, se ela assistir 2 vídeos, isso eu estou dizendo no modo em geral. Sim. O que nós vemos hoje? Que os mais consumidores, no meu ponto de vista, viu? Eu não estou dizendo estatística, de número, nada. Do meu ponto de vista, os mais consumidores hoje de vídeos cristãos são pessoas que não são evangélicas. Sim. Exemplo, se eu pegar o meu status do WhatsApp, que eu tenho um contato no Brasil inteiro, tenho 3.000 contatos. Se eu ficar o dia inteiro passando, eu vejo quem mais posta a palavra de Deus, vídeo evangélico, vídeo motivacional com a palavra de Deus, são pessoas que não são cristãs, ou às vezes são católicos, mas não são evangélicas. Então, o que isso disparou? Por um lado, levou as pessoas a conhecer a palavra, porém não toma atitude de viver a palavra. Sim. Então, e o evangelho, dentro do evangelho, da nossa religião, eu vejo que pessoas estacionaram nessa parte. A internet, ela chegou, o mundo virtual chegou e roubou as pessoas, principalmente a juventude, né? Sim. Você sabe o que é interessante sobre isso? A gente fez um programa aqui só para falar disso. Eu acho que o principal que aconteceu nisso que o pastor Diego está falando é por causa do método comparativo das pessoas. As pessoas se comparam demais. E aí, sabe o que acontece? Se eu sou um pastor renomado no mundo inteiro e eu prego assim, vou lá e faço um vídeo falando assim, você tem que ser uma pessoa assim, assim, assado. Aí o pastor Roberto assistiu eu falando que tem que ser assim, 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 assado. E ele está agindo assim, ele já acha que tá certo, tá bom. O que acontece? Exemplo, antes da pandemia, nós vemos que as igrejas mesmo em si, você não sabia o que acontecia nas igrejas vizinhas. Você não sabia o que acontecia na igreja do pastor tal, do pastor João, José, Maria. Sim. Não tô dizendo nem na cidade. Hoje você sabe tudo. Então, exatamente. Aí, até mesmo os pastorados e os líderes ficam se comparando. Nossa, eu vi a igreja do João estava lotado. O que eu tô fazendo de errado? O que está acontecendo? Desmotiva. Aí as pessoas olham, aí os membros da igreja olham. Nossa, você viu aquela igreja? Parece que é a coisa de outro mundo. Só que viu que tudo isso não passa de marketing. A gente tem um trabalho de alcançar vidas e que a gente também trabalha dentro da igreja. Então, assim, resumindo tudo que eu estou dizendo, a internet, ela mostra o lado bom. Ela tá para mostrar o lado bom. Mas não mostra que todas as igrejas têm os mesmos problemas, têm as mesmas situações, têm as mesmas diversidades atrás dos bastidores. Então, o ser humano, ele colocou algo na cabeça, eu quero somente a parte boa. Sim. Eu vou abrir uma igreja, e a igreja vai ter 10 pessoas. Aí eu vou fazer a filmagem numa igreja que tem 500. Aí todo mundo vai. Exatamente. É mais ou menos assim. O povo vai na imagem. Vai. E hoje, o modo comparativo não é só na questão de igreja, é tudo. A pessoa, ela vê um amigo dela viajando para uma praia legal,
gera um desconforto, um ciúme, uma inveja, sei lá qual é o sentimento, que ela quer fazer igual. Só que ela não sabe que aquele camarada que tá lá na praia, ele tá devendo até água e luz da casa dele, ele foi na praia. É o tempo, né? Assim, eu sei que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E trazendo uma ressalva muito grande aí, de tudo isso que a gente está falando, isso não é generalizar a igreja inteira. Nós temos pessoas que são firmes, inclusive são tão firmes que estão na live com a gente. Né? Existem pessoas que não retrocederam. Esse modo de dificuldade da igreja, eu estou dizendo um novo ato para ganhar hoje, para atrair hoje, para trazer hoje. Os que os antes da pandemia venceram, né? E também tem essas mesmas dificuldades, né, que a gente conversa muito, de trazer novas pessoas, porque a mentalidade é essa. As pessoas procuram uma igreja perfeita, de pessoas perfeitas, e que tudo seja lindo e perfeito. Isso não vai existir em lugar nenhum. Só que a internet mostra a igreja perfeita do João, mostra a parte perfeita da minha igreja, mostra a parte perfeita do pastor Roberto, mostra a parte perfeita da tua igreja, mas ela não mostra as coisas ruins. Não é que seja ruim, Estamos aqui hoje filmando tudo que tá errado pra vocês verem. Pra você ver, ó, tô aqui numa reunião falando pra vocês dos problemas que a gente tem financeiro, dos problemas que a gente tem em liderança, com o João, com a Maria, com o José, problema de fofoca, problema de intriga. Sabe o que lembra isso? Quando o jogador de futebol vai fazer um vídeo pra ele ser contratado. Os vídeos de jogador de futebol, você acha que o cara que vai querer ser contratado por um time, ele vai contratar uma caneta que ele tomou? Ele vai mostrar no vídeo? Não, ele vai mostrar os gols. Aí você contrata um cara que filma 15 gols dele lá e contrata ele pro seu time. Chega no seu time e ele não faz nada. Por quê? Você só contratou os melhores momentos do cara, você não contratou o cara. Então, só que aí, em partes, nós não vemos um evangelho explícito, literalmente, porque se a igreja fosse usar totalmente a mídia para falar do evangelho, a Bíblia é bem clara. Quantos erros nós tivemos, quantas pessoas que tiveram muitos erros biblicamente falando, né? E foi exposto. Tá lá, errou. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas errou. Deus fez questão de mostrar. Deus fez questão e Deus falou assim, Deus deixou de abençoar, Deus deixou claro, o que eu tinha com você podia ser muito maior, mas você errou, e tá aqui, todo mundo, a tua casa errou, a tua família errou. Então, aí as pessoas mostram o evangelho que é tudo perfeito. Aí a gente acaba transmitindo isso. Às vezes as pessoas acabam transmitindo isso dentro da igreja. Então, mas não esquece que, biblicamente, muitas pessoas erraram. Eu vou errar. Um dia eu vou errar com você. Né? Eu costumo dizer para a liderança, um dia eu vou errar com você. Só que você tem que estar preparado para isso, para entender que os meus acertos foram maiores do que os meus erros. E mesmo se eu errar, eu sempre vou estar disposto a corrigir. Sim. Então, assim, o ser humano, ele vai errar, porque ele não é perfeito. Né? Ele vai errar com os líderes, ele vai errar com os obreiros, ele vai errar com os membros, ele vai errar com o visitante. E se a gente não assumir que a gente é falho, né, a gente está falando do evangelho de mentira. E aí vem aquele lado também do comparativo, de você comparar um pastor com aquilo que você está assistindo na televisão. Então, por exemplo, você liga no YouTube lá e você vê um pastor famoso, cheio de mídia, o cara tá estudando o tempo inteiro, tá fazendo coisas grandes o tempo inteiro, porque ele tem uma igreja estruturada faz 50 anos. Sim. E aí, ele chega e vai na igreja, numa cidade igual Santa Rita do interior, e a princípio não vai ser igual aquela igreja, porque o cara tá instalado numa cidade enorme, com muita gente, com uma estrutura maior do que uma da cidade da nossa, tal. E aí o cara chega aqui e vai falar, eu não vou na igreja não, porque não é igual lá. A gente tem que pensar que não vai ser. Aqui em Santa Rita não tem metrô andando no meio da cidade. Então são coisas que não dão para comparar. Claro que, tipo assim, por menor que uma estrutura de uma igreja aqui seja menor do que o de uma cidade grande, o Deus que habita dentro das pessoas é o mesmo. Sim. Então não adianta falar assim, eu vou no culto porque eu quero ouvir o Luiz Hermínio, eu vou no culto porque eu quero ouvir o Malafaia. O Deus que habita no Luiz Hermínio e no Malafaia é o mesmo que habita em mim, no Diego, no Alberto, no Gustavo, no Ministro. Só falta o que a gente tem que fazer, o que a gente leu no começo aqui, né? Ter constância. Sim, constância. E tem a ver muito com isso que o pastor Diego falou. Sim, tem a ver por quê? Porque uma pessoa, quando ela é inconstante, ela não tem constância, ela não tem determinação no teu coração. E aí não vai. Por exemplo, eu, voltando um pouquinho, né, eu
cheguei na igreja, né, por questão de necessidade, como eu disse, e o que? A partir do momento que eu conheci a Jesus, né, eu falei, não, eu quero caminhar com Jesus. Eu quero ter a minha vida transformada, porque eu precisava. Porque eu necessitava. Sim. E a partir daquele momento, eu determinei algo na minha vida. Então, quando você determina algo no teu coração para você seguir algo, então você tem que ter constância. Tem que seguir, né? Tem que seguir. Então, é aonde foi que aconteceu o processo de libertação. Né? Eu passei por vários e vários processos. E só que assim, como eu tive determinação no meu coração e fui constante, né? Deus, assim, ele acelerou muito, né, apóstolo? Sim, o pastor Roberto, ele foi um dos únicos que teve um processo muito rápido, desde a sua conversão até o pastorado. Isso foi o quê? 2 anos? 2 anos e... Que ele foi constante. Meses. 2 anos e 9 meses? 2 anos e 9 meses. Você fala assim, pastor, mas quase 3 anos é muita coisa. Não é muita coisa. Um pastorado hoje, a não ser que pega um maluco aí e fala assim, hoje, felizmente, assim, você pastor, abre uma igreja, acabou. Mas estou dizendo o quê? De a pessoa aprender, de estar junto, de caminhar, de vencer todos os processos. Ele chegou como membro, passou pelo nosso processo com o encontro, passou pelo processo de libertação, passou pelas dificuldades de qualquer outra pessoa passa, né? Então, assim, aprendeu a ser líder, aprendeu a ser presbítero, cuidar da igreja, aprendeu a ser obreiro, aprendeu a ser diácono e aprendeu a ser pastor, né? Então, assim, a constância do trabalho formiguinha de não desistir que leva a gente a ganhar tempo, Sim. né? Então, o ministério do pastor Roberto, ele ganhou tempo com o ministério dele pela constância, né? Pela dedicação e, assim, inúmeras batalhas ele passou e venceu, né? Então, assim, quando nós colocamos nosso coração e persistimos diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas, Deus, ele traz para nós a existência daquilo que ele tem para nossas vidas, verdadeiramente. E aí as realizações no final são grandes, né? Sim. Quando você mantém uma constância, no final que vai ser realizado, explode, é maior. O que vocês têm visto hoje como as maiores realizações da igreja? Como num todo, assim? Vocês acham que a transformação de jovens, a transformação de adultos, as curas, o que vocês têm visto assim na igreja, no dia a dia de vocês? Por que eu tô perguntando isso? Porque pode ser que o dia a dia de vocês seja diferente do dia a dia de outro. Vamos lá. Se nós falamos primeiramente sobre o ministério, uma das maiores realizações é a igreja estar de pé, porque hoje, no dia de hoje, essa é a nossa maior vitória, que eu falo para todos os dias. Estar de pé e não dar um passo atrás, porque o nosso trabalho é grande, né? Nós temos área social, nós temos uma igreja aqui na Nova Cidade, nós temos uma igreja, uma sede que é enorme, envolve muito trabalho, nós temos muitos trabalhos dentro da igreja. Uhum. Então isso, só de manter de pé, isso pra gente já vê que é um grande avanço. Porque assim, nem sempre quem tá correndo quer dizer que tá crescendo. Não. Porque muitas vezes tem pessoas correndo muito e acha que tá crescendo, mas de repente perde e joga tudo pro alto. Então tem momento na nossa vida que eu aprendi que se você apenas manter isso, você já tá andando na frente. Sim. Porque tem hora que a gente cansa, e quando eu digo cansar, é todo o trabalho, é tudo que você tem, e quando você vê que as pessoas estão cansadas, você não pode ultrapassar os limites dela, né? Exemplo, eu vou lutar incansavelmente, mas espera aí, vai chegar um momento que a tua carne vai gritar, e na hora que a tua carne gritar, todo mundo vai querer jogar tudo pro alto. Então a gente tem que entender que o nosso chamado tem que entender o nosso corpo também. Então, a gente, praticamente 1 ano, né, pastor? 1 ano eu freiei tudo da igreja. O ano passado, para este ano, a gente freou todas as coisas e falei, vamos manter. E mantivemos. Resultado disso, Deus tem se manifestado poderosamente através do nosso ministério. Nosso ministério, ele tem sido usado muito na libertação e cura, né? Inclusive, estamos na campanha das águas purificadoras toda quinta-feira agora, e tem sido algo extraordinário, né? Eu tenho vivido coisas que faz tempo que eu já não vi acontecer. Não é só na nossa igreja, não tem vindo acontecer em geral. Deus curando, pessoas sendo libertas, testemunhando de cura de enfermidade, pessoas sendo libertas de possessão. Então, assim, portas se abrindo.
tivemos um encontro esse final de semana aí, que é um outro trabalho nosso, é um nosso carro-chefe dentro da igreja hoje, que Deus nos deu, foi sobrenatural. Então, assim, sobre todas as coisas, sobre a constância, sobre você permanecer no propósito, Deus, Ele tem nos honrado. Eu costumo dizer para a igreja, tenho dito nesses últimos tempos, que Deus sempre nos procura aonde Ele nos deixou. Sim. Então, às vezes, pelo desespero, pessoas desistem, correm e saem do propósito. Mas se você está cansado, fique lá onde Deus te deixou, que Deus vai te restaurar e no momento certo as coisas vão voltar a acontecer. O que você não pode fazer é desesperar e querer jogar tudo por alto, né? Querer ganhar todo mundo a qualquer custo. Nossa igreja é portas abertas para quem quiser entrar, para quem quiser sair. Quem sai sempre muito bem-vindo, quem entrar também é sempre muito bem-vindo. Então, assim, porque isso é o reino de Deus, isso é o evangelho. Então, assim, nós entendemos que existem fases, e existem fases que a igreja vai estar cheia. Existe fase que pessoas vão procurar outros caminhos, né? Sobre todas as coisas, o que prevalece é o que Deus faz, né? Se Deus está presente, está falando através da palavra, se Deus está dando sinais que Ele está no ministério, que Ele está na igreja, é sinal que nós estamos no caminho certo. Sim, isso é uma realização grande, né? Sim. Como falou, conseguir manter um lugar, uma igreja de pé hoje é uma situação difícil, a gente sabe disso. Sim. É custo, não agradar as pessoas, mas conseguir fazer com que elas entendam que elas têm um propósito dentro daquilo é difícil demais, a pessoa não consegue entender. A pessoa, muitas vezes, eu vejo como a maior dificuldade da pessoa, da igreja hoje, é você conseguir mostrar um entendimento real do evangelho para a pessoa. Que é muito difícil. A pessoa, ela acostumou a ter uma igreja como um lugar de receber. Eu vim receber. E a igreja, eu enxergo a igreja como um lugar de compartilhar. Então o Roberto compartilha comigo, eu com o Diego comigo, e a gente compartilhando. O receber, a pessoa começa a ir, receber. O dia que ela não recebe, eu costumo dizer que a igreja não é um navio de prazer, ele é um bote salva-vida. Bem boa frase. Porque o que acontece? Essa é uma das coisas que a gente fala muito forte no encontro também, porque são missão. Para que Deus apenas me chamou, apenas para mim receber as bênçãos dele todos os dias? Não, eu acho não. A minha convicção como pastor é que a minha missão é fazer as pessoas entenderem o propósito dela. Isto é fazer discípulos, isso é de fazer discípulos, isso é ganhar vidas. Não adianta nada ter ganhado o pastor Roberto e ter deixado ele na cadeira lá. Você tem que saber o que é para ele estar ali trabalhando. Então, assim, sentido, né? quando nós entendemos que Deus tinha um chamado na vida dele, tá bom. Só que, infelizmente, isso acontece e muito. As pessoas têm medo do outro crescer e tomar o lugar dele, ser rival, de tomar... Eu nunca tive um problema de pensar na minha cabeça que o pastor Roberto hoje é líder de uma igreja aqui na Nova Cidade, já há muito tempo. 3 anos estamos com a igreja ali, né? Tá indo pra 4 anos já. 4 anos agora. E assim, tem pessoas assim, não, eu vou dar uma igreja pro pastor, ele vai dividir, vai rachar minha igreja, fazer isso, vai fazer aquilo. Então, e se mesmo que isso, dependendo, se a pessoa vier fazer, de alguma maneira, o que importa é o que eu fiz. E a minha missão foi não trazer o pastor Roberto somente para Cristo, mas fazer ele entender o propósito dele. Então, quando os pastores entendem que ele não precisa de público, ele precisa, não vai rachar, né? Exatamente. Eu não preciso de público, eu preciso de pessoas que entendem o propósito, só isso, né? A nossa missão é fazer de cada membro um líder, e de cada líder um pastor. Muita pessoa não entende e racha, né? Exatamente. Eu tenho um pastor amigo meu lá de Mogi das Cruzes e a igreja dele fica lá em Mogi. E ele tinha 2 igrejas, eu acho que uma pro Nordeste e outra no Norte de Minas. E as 2 igrejas que ele era apóstolo com essas igrejas são maiores do que a igreja que ele administra em Mogi. Ele emancipou as 2 igrejas. Ele chegou para os 2 pastores e falaram, eu tô emancipando, vocês 2 vão ser os pastores da igreja agora e eu vou ficar aqui. Desligou, saiu, largou. Do nada. Daí, por que você fez isso? Porque eu tenho que deixar os caras crescer, eu vou ficar ali neles até quando? Isso aconteceu com a gente, né? Quando a gente estava com o apóstolo Vieira na Viva em Cristo, Deus começou a falar comigo,
Deus levantou pessoas para falar comigo. Você tem um novo caminho, você precisa crescer. E a nossa igreja não andava, não prosseguia, né? Uhum. E um dia eu falei, Deus me apertou tanto, que eu falei, eu preciso tomar uma decisão. E como eu cheguei no apóstolo, eu falei, apóstolo, o mesmo Deus que fala comigo, o mesmo Deus que fala com o senhor. E falei para ele, a situação é essa. Se o mesmo Deus que está falando comigo, está falando com as pessoas que eu devo fazer, vai falar com o senhor. Agora, se não falar, eu confio no senhor, sei da tua fidelidade com Deus. Se ele não falar, eu não movo uma palha. Né? No primeiro momento, né, vem um sentimento de homem, né? Vou orar. Não deu 2, 3 horas, ligou para mim, falou, pastor, vamos marcar para a gente fazer o desligamento, e o senhor vai erguer a sua placa, porque eu sei que Deus já te deu tudo, Deus já tinha me dado tudo, né? E depois disso foi o romper da igreja, né? Então, quando a nova família nasce, ela nasce já com a sua identidade, ela nasce já com o teu propósito, ela já nasce já com aquilo que Deus já tinha preparado. Não veio pelo vento, não veio pelo um momento. Então, o nosso ministério foi um ministério que nasceu enraizado. Né? E o vínculo de amizade, tudo continuou normalmente. Sempre pregou. A última pregação dele em vida, eu creio que foi na nossa igreja ainda. Né? Então, tudo debaixo da bênção. Aqui estão falando aqui com a gente, deixa eu ver. Elisa Cruz, boa noite, rapaz, Senhor Jesus. Michele Douglas, estamos juntos. Deus abençoe cada um de vocês aí. Vera Lúcia, boa noite, paz do Senhor. Eliana Faustina, paz do Senhor, apóstolo, boa noite. Só esse por enquanto. Cadê o povo da igreja? Quantas bênçãos que Deus tem feito na vida de vocês, queridos? Vamos lá compartilhar. Se vocês tiverem algum testemunho para contar, fala o princípio dele aqui, que eu falo pro apóstolo Diego, pro apóstolo Roberto, eles contam aqui. Se tiver alguma coisa, fala aí que a gente comenta aqui ao vivo, aqui, amém? Se alguém quiser ligar também, pode, viu, pastor Marcelo? Pode ligar, fala o telefone aí, Gustavo. 997-55-5862. A gente coloca você ao vivo aqui com o pastor. Ai, querido, vem participar com a gente aí. A gente tem até uma voz surgindo aqui hoje, ó. Do nada. Uma voz que surge do nada, voz que clama no deserto. O diretor e o vice-diretor. Isso aí é membro de uma nova família, viu, gente? É membro. O que tá falando isso aí? Só tô triste que não me convidaram pro último encontro. Aí, ó. Deixaram de fora. Dezembro tem de novo. Então, dezembro eu vou marcar a data pra nós ir, isso aí. E aí veio a Igreja Nova Família. Fundaram a Igreja Nova Família em Santa Rita, depois desse desligamento com a igreja do apóstolo, né? E aí, o que foi o fundamento dessa igreja? Qual que é a ideia dessa igreja? Então, vamos lá. Qual que é o propósito principal de Deus desde o início? Quando Deus faz o homem, ele institui a família, ele vê a importância da família. Esse é o maior, não só a minha opinião, mas biblicamente, para mim é a minha maior missão. Não adianta ter uma igreja abarrotada de gente, ter uma casa destruída. Famílias destruturadas. Não tem como, né? Sim. Então, eu falei, Deus, quando foi pra gente, para nós tomarmos essa decisão, né? Falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê um nome que representa verdadeiramente a nossa identidade. Então, Deus, ele me deu Nova Família, por quê? Porque 90% das pessoas que chegam na igreja sempre tem um gatilho. E a maioria dos gatilhos de hoje, por incrível que pareça, chega com a família destruída. Sim. Né? Chega com a família totalmente destruída. Separação, briga entre pai e filho. Então, assim, eu falei, Deus, eu quero um nome que representa isso. Então, se o propósito maior de Deus era a família, o diabo sempre vai tentar destruir primeiro. Ele não tenta destruir o homem em si. Ele destrói a família. Sim. Ele gera confusão, ele gera situação. Porque se ele tirar a base da família, o homem pode ter o melhor emprego, ele pode ter o melhor carro, o melhor dinheiro. Se a casa dele estiver em ruína, nada vai bem. Então, o que acontece? O diabo, ele trabalha em prol disso. Então, Deus, ele colocou isso no nosso coração. E a nossa base maior hoje é cuidar de família. Cuidar de família. Né? E qual é o tipo de cuidado que vocês têm com a família? O que vocês trabalham hoje nisso? Exemplo, nós trabalhamos com células, né? Trabalhamos... o ano passado, eu comecei um projeto que eu até vou retomar. O ano passado, acho que foi final de ano retrasado, que até eu estava realizando esse projeto e Deus
por uma situação pessoal minha, a perda da minha mãe, Deus mesmo falou comigo que era para me dar uma pausa em tudo que eu estava fazendo. Toda vez que eu tentava retomar, Deus, ele levantava alguém e diz, vai cuidar daquilo que eu mandei cuidar, né? Eu comecei um trabalho chamado Projeto Família, né? Isso, né, pastor? Sim. Projeto Família. E esse Projeto Família era toda terça-feira, nós começamos primeiro com os casais, a gente trabalhava em cima dos casamentos, e depois trabalhei com pais e filhos. Isso dentro da igreja? Dentro da igreja, né? Então a gente vai dar uma retomada nesse trabalho, né? Voltando ao que nós estamos fazendo hoje a gente trabalha com a base da família dentro do encontro. Exemplo, esse encontro mesmo, nós tivemos quantos casais? Teve casais que foram, quer dizer, teve homens que foram, que estava separado, né, praticamente, e voltou com a esposa. Então, a gente tenta muito trabalhar assim. E quando a gente fala trabalhar com casais, nem sempre resolve, Marcelo. Você pegar o homem e a mulher, o esposo, a esposa, colocar na mesa e tentar resolver um problema que eles já querem, naquele momento, já tem dentro da tua mente, do teu coração, que ele tá certo e ela tá certa. Sim. Então, quando a gente envolve problemas com famílias, a gente trabalha no individual, discipulado. Ó, você é homem, cuida dele. Ó, você é mulher, cuida dele. Depois que a gente cuidou de cada um, a gente une o propósito e vê o que está faltando. Porque o exemplo, se ele não tiver, se o marido não for cuidado a ponto dele saber perdoar, ou a esposa a ponto de saber liberar perdão, como é que você vai corrigir um problema? Verdade. Como é que você vai resolver uma situação? Então, através dos discipulados, a gente vai trabalhando e sempre em favor da causa da família. Você tem que transformar cada um numa pessoa correta primeiro, né? Porque senão você fala, para de brigar, os dois estão errados, eles vão continuar quebrando o pau. Nós temos a escola de discípulos, você também já conhece, né? Já até inclusive fez parte dela por um tempo. E essa semana a gente está no módulo 3, o módulo 3, né? Sim. O módulo 3 exatamente o nosso módulo, ele fala o papel do membro da família. E nós falamos semana passada sobre o papel do homem, né? Então isso é muito importante. Então assim, são coisas que a igreja ouve que às vezes ela não vai ouvir isso no altar numa pregação, né? Então isso é importante, porque hoje as pessoas casam e às vezes o pai não sabe o papel dele, a esposa não sabe o papel dela e o filho quer tomar o papel do pai e da mãe. E você sabe que isso é importante, sabe por quê? Porque geralmente às vezes você fala, a gente escuta falar assim, a igreja ajuda a família. O povo pensa que é uma igreja que só dá cesta básica para a família. Exatamente. Não tem nada a ver com a necessidade fisiológica. Para isso existe a outra parte que seria a área social. Entendeu? Sim. Porque às vezes a pessoa acha que uma cesta básica vai resolver o problema. Eu já falei que o problema das pessoas pode ter a maior riqueza do mundo. Mas o problema maior que ela está vivendo, às vezes até na área financeira, não é por causa da dificuldade, é por causa da falta de entendimento. Quantos casamentos já tiveram separação por causa de problema financeiro? E vamos dizer, problema financeiro é motivo de separação? Se a gente olhar isso dentro de uma comunhão, dentro de um propósito de Deus, jamais. Não é. Mas eu já vi muitos casais se separarem por questões financeiras. Sim. Então, às vezes a pessoa acha que a ajuda da família, você colocou muito bem. É simplesmente com a cesta básica. A gente ajuda muitas pessoas dentro da nossa medida, daquilo que nós conseguimos arrecadar, a gente sempre distribui. Mas nem sempre a pessoa precisa apenas de uma cesta básica. Eu acho que a cesta básica é um pontinho perto do ideal. O que acontece? Luiz Hermínio que fala isso, Deus não te chamou para o básico, então não é Exatamente. O que acontece com as necessidades fisiológicas da pessoa é assim, ó. Cesta básica é para socorrer o momento da hora ali. Agora, por que ela está vivendo aquele momento? Precisa de um emprego melhor? É questão financeira? Não sabe reeducar a tua vida financeira? Problema com a casa? Problema de enfermidade? Aconteceu algo sobrenatural que você perdeu o controle? Então, essa ajuda é muito maior do que você apenas levar o alimento. Existe, por exemplo, a pessoa está doente, precisa fazer um exame. A igreja tem uma parte social que tem um dinheiro e vai pagar um exame. Legal. Muito bom. Exatamente. Mas agora, por exemplo, você vai resolver um problema de um casal, não é um exame, não é uma cesta. Pode ser que não seja só um alimento. Tem que ter uma conversa. Isso que o pastor Diego falou, eu achei interessante. Não adianta a gente tratar só aquele momento do casal o problema. Você tem que tratar as pessoas. Tem que chegar os dois separados e falar, ó, assim é um homem, assim é uma mulher.
A hora que você conseguiu fazer os dois realmente serem um homem e uma mulher, agora você fala, agora vocês são um casal. O problema é que você pega e tem certos casais que eles não são homem e mulher. É um menino e uma menina. E às vezes troca o papel. Papéis, né? Inverte e às vezes os dois são crianças. Sim. Você entendeu? E aí fica nesse... Eu vi uma vez um estudo do marido e a mulher que competem entre eles. Tem isso também. Sim, acontece muito. Compete o amor dos filhos, compete o que é melhor um que o outro, diversas coisas nesse sentido. E aí, os cultos da Nova Família, toda semana tem culto nas duas igrejas aqui. Toda semana, aqui no núcleo, tá sendo na sexta-feira, né, pastor? Núcleo que você fala é daqui. Do lado do supermercado de São Paulo, né? Sim. A gente está trabalhando aí com a possibilidade de voltar ele para quarta-feira, né? Estamos trabalhando em cima disso aí. Aqui é só uma vez na semana. Que dia que é? Hoje está sendo na sexta. Na sexta-feira. Uhum. E a sede hoje nós temos intercessão, oração, quem gosta de orar, buscar Deus, é hoje o dia. É apenas oração, nada de altar, nada de palavra, é orar, né? Inclusive agora, 8 horas, o pessoal já está lá orando, né? Então, na quinta-feira nós temos campanha, toda quinta-feira é culto de cura e libertação, campanha. É o único dia da semana que nós tiramos para orar com imposição de mãos, né? A pessoa leva o seu pedido de oração, ela leva uma roupa, algo que representa a tua casa, um pedido de emprego, e a gente ora fortemente para isso. E domingo é o culto da família, né? É um culto de adoração a Deus, um culto que nós entregamos em comunhão um com os outros, né? A nossa adoração ao Senhor. Sim. E tudo isso lá dentro da igreja é um ministério que tem um ministério de louvor lá dentro? Sim. Tem ministério de louvor, ministério de dança, ministério de teatro, né? Nós tínhamos o ministério de missão, ainda temos, né? Então precisamos voltar, que eram os trabalhos nossos nas tendas da rua. Nós temos um trabalho muito interessante, que é o projeto social, Nova Família. Esse projeto social, a gente tem alguns empresários que são parceiros, pelo menos umas 2, 3 vezes no ano, nós fazemos uma ação social dentro da igreja, com corte de cabelo, manicure, e fazemos todos um trabalho, além de social, né, e ministerial também, através da palavra. Sim. E esse ano não foi tanto, né? O ano passado eu tive muita dificuldade por causa da política, né? Eu tive que dar uma segurada, mas a gente chegamos a fazer em todas as praças da cidade, com a tenda evangelística, levava o louvor, levava teatro, né? Levava pula-pula para as criançadas, pipoca, algodão doce. Então a gente tem todo esse material aí para fazer esse trabalho de rua. Evento nas praças. E assim, querendo ou não, isso alcança, né? Alcança algumas pessoas, alcança também a juventude, alcança as crianças. Eu vejo que as crianças hoje é muito carente. Então, se a igreja não olhar também pelas crianças, vai chegar um tempo que elas não vão ter interesse pela igreja. Sim. Então, ela precisa ser gerar uma identidade nelas, ter o desejo de estar na igreja. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube do pastor da presbiteriana, o Cheiro, né? O Diego lá. Sim. Chama Diego também. Ele estava no Jesus Cop. Ele estava falando exatamente sobre isso, sobre os jovens de hoje, que se você não usar eles na igreja, você fala assim, estamos preparando a próxima geração. Só que da hora que eles estiverem preparados, eles já são velhos. Já são velhos, Então o que acontece? Ele fez um negócio lá que eu achei muito legal que ele fez. Ele tem aquele trabalho de sexta-feira, até minha filha canta na banda da UPA lá, e eles colocaram um trabalho chamado Arte Vida, e quem são os professores do Arte Vida são os jovens. Ah, que bacana. Daí ele estava explicando, porque qual que é a diferença? Você chega numa igreja, você imagina nós aqui, nós três, já somos homens, velhos já. Aí chega os jovens lá, tá nós lá. É muito melhor eles serem recebidos por gente da mesma... Hoje isso tem sido a maior dificuldade de trabalhar com jovens. Exatamente por essa vontade, ter um desejo de querer fazer, né? A gente precisa despertar eles de uma forma diferente, né? Porque o mundo está oferecendo muita coisa, né? E a gente não pode oferecer coisas que se igualem ao mundo, né? E também que isso não seja uma moeda de troca. Então é muito complicado. É curioso que hoje eu estava conversando isso com um amigo meu hoje sobre a visão que os jovens têm, né? Que chega uma hora pra gente que, por exemplo, você tem uma empresa e vai chegar uma hora que a visão do seu filho vai ser maior do que a sua.
vai ser a hora que ele vai tomar a frente. Porque você vai ter sonho, mas não vai ter visão mais. Por quê? Porque você não vai conseguir falar, vou fazer uma visão lá pra frente que eu vou cumprir. Não, vai chegar uma hora que você não vai conseguir cumprir mais. Você já tá chegando no destino que Deus tinha determinado e você tinha colocado. Então, agora Deus... é a hora dele assumir. Exatamente. E sabe o que eu acho curioso? Que quando os jovens... a sucessão, né? Os jovens estão assumindo hoje de uma maneira extraordinária o que eles fazem. Isso é interessante, né? Claro que isso veio por uma forma de rejeição. Até ontem eu trouxe uma palavra, né? Que Deus, ele arrependeu de ter escolhido Saul, né? Mas mesmo assim, Saul ainda reinou 38 anos, de 38 a 40 anos, rejeitado por Deus. Sim. Aí, Davi começou a reinar, ele tinha 30 anos. Aí o que nós entendemos? Que quando Deus rejeita Saul e escolhe o novo rei, porque Deus já tinha preparado, Davi não tinha nem nascido. Davi não, se você olhar matematicamente, Davi não tinha nem nascido. Verdade. Então Deus, ele escolhe alguém pela rejeição que ele teve pelo outro, que não terminou a missão, não teve nem nascido. E Deus falou assim, ó, tem sucessores que ainda nem nasceu. Então, se for ver, escolheu Davi antes do ventre. Antes do ventre. Deus escolheu antes do ventre. Não tinha pensado. É igual Jeremias, né? Jeremias 1:5, antes do ventre te conheci. Exatamente. E Deus chamou Davi porque poucas vezes na Bíblia você vê que Deus se arrepende de algo. E você vê Deus falando assim, eu arrependi de ter escolhido Saul. É um arrependimento. E pelo arrependimento, Deus gera uma pessoa para cumprir um propósito que não tinha. Que a pessoa não tinha nem nascido, mas Deus tá bom, você pode governar rejeitada aí, mas você não agrada mais a mim. Você sabe o que é curioso? Existem coisas, igual o pastor Diego falou agora, Deus gerou uma pessoa. Isso, na nossa visão de sem ser a eternidade, visão de tempo, Deus gerou. Mas na visão eterna, já estava gerado. Então, e a gente começa a analisar, por exemplo, tudo que a gente tem feito hoje, está fazendo hoje, já foi gerado, já foi feito numa visão eterna. Nós estamos só cumprindo. E essa ideia é muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Davi não tinha nascido ainda quando Saul era rei. Se eu for ver pela idade, deve ser matematicamente. Matematicamente, eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Eu falei, tem pessoas que nem nasceram e vai tomar nosso lugar. Não, mas pensa pela lógica. Não, mas pensa pela lógica. Vamos mais a fundo nisso. O Saul foi o primeiro rei de Israel. Certo? Sim. O Davi entrou no lugar dele. Só que quem que era para ser o rei de Israel de verdade? Jesus. Então, se Davi não tinha sido gerado, quem dirá Jesus gerado em carne? Vamos pensar assim. Porque na eternidade ele já tinha sido gerado. Aí o que nós vemos? Será fora de série. Aí o que nós... Aí voltando ao princípio, nós estávamos falando... Sim. Sobre os pastores, sobre querer mostrar o que é bom, deixar de mostrar o que é ruim. Aí será que Deus não tem arrependido de ter entregado algumas coisas na mão de algumas pessoas? Ou melhor, até nós. Como que nós vimos isso? Aí sabe qual foi a minha oração? Que Deus nunca se arrependa de ter confiado algo em minha mão. E você sabe que eu ouvi uma palavra, eu não sei quem falou isso, tem muito a ver com isso. Que quando Saul foi rejeitado por Deus, ele foi rejeitado. E aí Samuel foi atrás de Davi. Sim. Saul não saiu do trono. Então o que eu tô querendo dizer? Tem um monte de gente que tá no trono, mas já foi rejeitado. Já foi, exatamente. Deus não tira, mas não. Deus gera situações para que outras pessoas assumam aquilo que já não era mais dele. Sim. Saul tava com a coroa não era mais dele. Saul tava no trono não era mais dele. Mas estava lá. Então tem pessoas que estão em lugares que não vão romper, estão à frente de igrejas que não vão crescer, não vão romper, mas Deus não abominou a missão. Preste bem atenção. Deus não abominou a missão, mas Deus rejeitou aquele que ele deu a missão. Então uma hora essa igreja vai explodir, essa igreja vai crescer, esse ministério vai romper, mas Deus vai levantar outro. Porque a missão tá lá. Porque a missão tá lá. A missão de Deus sempre é perfeita. Sim. Sabe, eu entendo que todas as missões são perfeitas. A igreja A, a missão dela é perfeita. A igreja B, a missão dela é perfeita. A igreja C, D, E, a missão é perfeita. Quem que falha? É o homem.
E, pastor, é diferente a missão que Deus deu, porque ninguém pensa igual. E se todo mundo tivesse a mesma missão, o destino é o mesmo. O destino é o mesmo. Mas se todo mundo tivesse a mesma visão, eles não ia ter igreja para todo mundo. Sim. Então, assim, o que Deus dá é perfeito. Então, ó, o Deus não disse, não vou ter mais rei porque eu me decepcionei com Saul. Não. E você sabe uma coisa a missão de governar vem de mim, então eu vou levantar outro, mas a missão continua. E você sabe uma coisa que é curioso? Acabou de falar, eu pensei isso aqui agora. Vamos pensar que nós somos 3 pastores de 3 igrejas diferentes. E na igreja do pastor Roberto tem um louvor muito bom, na do pastor Diego tem uma obra social muito boa e na minha tem uma palavra muito boa. Sabe qual que é a realidade que Deus quer? Que as 3, vamos usar esse nome para entender, se curvem uma para outra, para uma ajudar a outra. Sim. É a principal realidade. A união, né? É. Só que às vezes não é assim, né? Acontece. Isso aí a gente tem uma grande dificuldade. O ano passado, como eu te falei para você, desde a pandemia, na verdade, vou nem utilizar o ano passado, porque eu tive envolvido também por questão política e cada um tem o seu posicionamento, mas não foi por uma questão política. Uhum. Mas desde a pandemia a gente tentou ter um conselho pastoral na nossa cidade. Sim. E isso há uma dificuldade, não porque, sei lá, se as pessoas querem, acreditam, ou se é por causa de poder, é por causa de posicionamento, mas há uma dificuldade muito grande. Eu tenho conversado com alguns pastores aí, né, que são amigos nossos, né, e a gente tem falado sobre isso, que a cidade precisa de união dos pastores exatamente para fazer essa junção, né, precisa ter um posicionamento e demonstrar, e as pessoas vão ficar onde se sente bem e tá tudo certo. Não tem nada errado. Aqui, pastor, está chegando uns testemunhos que eu falei e vou começar a falar. Flávia Silva Silveira, é a Flávia do Abel, não é? Sim, é. Aqui, ó. Boa noite. Através desse ministério, da vida desses grandes homens de Deus, tive a minha vida restaurada e hoje estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. O João Abel com a Flávia também. Deus abençoe vocês. Também são obreiros que cresceram muito rápido e continuam crescendo, né? Sim. São uma bênção de Deus para nossas vidas. Eu costumo dizer, agora eu sou suspeita a falar, né? Mas em reunião eu costumo dizer que nós temos os melhores obreiros. Para mim, eles são os melhores obreiros. Glória a Deus. Né? Diante das dificuldades, da adversidade, são pessoas que, diante de muitas coisas, têm rompido. Né? Aí tem outro aqui, ó. Maria de Fátima Lino. Através da minha filha Flávia, que voltei para a igreja junto com vocês. Ela é a mãe da Flávia. Ah, é a mãe da Flávia? A mãe da Flávia, né? Que benção. Ah, legal. A mãe da Flávia eu não conheci. Glória a Deus. Os testemunhos estão aparecendo aqui pra você ver. Te pediu. Então, a igreja Nova Família tem se fortalecido nisso, em formar uma nova família dentro da estrutura da Bíblia, né? Uma estrutura de Deus, né? E tem sido bênção. Gente, as horas se passaram. Eu queria que vocês falassem de novo os dias e os horários do culto, convidar o povo para estar presente nos cultos lá. Pode anunciar aí à vontade. Fala aí, pastor Roberto, um pouco. Também, vamos lá, toda sexta-feira, às 19h30, a gente tem o culto de cura e libertação aqui no núcleo, né, que fica na Avenida Embaixador Bilac Pinto, número 76, aqui na Nova Cidade, bem do ladinho ali do supermercado São Paulo. Glória a Deus. Né? Você é o nosso convidado especial, vai estar juntamente conosco. Né, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. O pastor Diego pediu para ele falar, porque ele tem voz de locutor. Né? Locutor. A gente já teve uma rádio, né? Uma rádio web. A gente não conseguiu dar continuidade porque eu tinha colocado a pessoa para tomar conta e acabou que depois não conseguiu dar essa continuidade. Mas nosso projeto era, né? Continuar. Quem sabe aí já começa um programa, né, pastor? Aí, sabe, estamos aí à disposição, né? E na cidade, que dia que é o culto? Lá no centro? Lá no centro é na quinta-feira, que a gente está tendo a campanha. Agora está sendo a campanha das águas purificadoras. Na quinta-feira, às 19h30, a Avenida Frederico de Paula Cunha, número 881, bairro Maristela. E no domingo, às 19h30, também o culto da família. O podcast Reino e Cura fica por aqui hoje. Até terça-feira que vem. No nome de Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe.